Gaza sem comunicação, ataques por terra, bombardeios intensos. O massacre na Palestina ganha novas proporções. A Assembleia Geral da ONU aprova pedido de cessar-fogo em Gaza. Estados Unidos e Israel votam contra. A enviada especial do ICL, Heloísa Vilela, traz as últimas informações direto da Cisjordânia. Dinheiro em paraíso fiscal? Comissão de Ética investiga se Roberto Campos Neto lucrou com decisões tomadas pelo Banco Central. Robin Hood ao contrário. Taxação de super ricos aprovada na Câmara pode favorecer os donos da grana no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição no ar. E seja muito bem-vindo a você que nos assiste dos canais Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. A partir de agora você fica muito bem informado. A gente tem informações de que o norte da faixa de Gaza está totalmente sem comunicação. Vou vir aqui para abrir a notícia e dar alguns detalhes para vocês que nos acompanham. Israel intensificou, portanto, os bombardeios na faixa de Gaza e, por isso, as comunicações foram desligadas. Vou abrir aqui a notícia principal do nosso site, clnoticias.com.br. De acordo com a Al Jazeera, a rede de televisão, uma longa série de grandes explosões iluminou o céu palestino. O correspondente da emissora relatou que a região sofre ataques aéreos e de artilharia. Então, portanto, a empresa palestina Jawal informou que as telecomunicações foram desligadas no território. A situação está ainda mais grave. Em paralelo a isso, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações com a Heloísa Vilela, nossa correspondente no Oriente Médio, sobre a Assembleia na ONU, que trouxe uma nota, um relatório, aprovou um relatório dizendo, que a ajuda humanitária deve entrar, mas funciona basicamente como uma nota de repúdio. A gente vai falar mais longamente a respeito disso, né? Boa noite, Chico Sá, boa noite, meus queridos, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Pois é, mais um... Tudo, graças a Deus, é sexta-feira. Mas tem uma sensação estranha, assim, de que a humanidade falha mais uma vez, né? Falha mais uma vez, Chico. Assim, falha feio, né? Porque acontecer tudo isso... E o que a gente pode fazer, né? É muito pesado. Eu diz assim, eu não acredito mais na humanidade. Desculpa, sem áudio. Não. Você está sem áudio, mas está corrigindo já. A gente está arrumando o nosso áudio. Tá agora. Mas a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso, porque o negócio está cada dia pior na faixa de Gaza, né? Os palestinos estão morrendo, sendo bombardeados dia e noite, principalmente à noite, né? É quando a situação piora. Mas vamos lá, né, CP? A gente vai falar sobre isso. Tem um amigo meu que fala assim, não acredito mais na humanidade. Pelo menos no atacado. No varejo ainda dá para acreditar. Por isso que eu acredito. Tem um caso ou outro que a gente renova a esperança. No varejo. Você, comunidade ICL, as pessoas que lutam por justiça. Mas no geral, o projeto anda complicado, né? Vamos ver. Olha, podia ser uma boa notícia, é o que eu trago aqui hoje, né? Podia ser uma boa notícia para nós que não aguentamos mais ver crianças, bebês, famílias inteiras, civis, né, morrendo na faixa de Gaza. Nós não vamos ver isso mais por enquanto, pelo menos por enquanto, porque Israel cortou com seus bombardeios toda a comunicação, como você disse, Gabi, de Gaza com o mundo. Então, o massacre não mais vai ser televisionado, né? Para alívio de Israel e do presidente Biden, que disse que não acredita nem no número de mortos em Gaza. Era bom, ele que já foi visitar Netanyahu, seria bom que o Joe Biden fosse à faixa de Gaza ou mesmo até a Cisjordânia, onde está a Heloísa Vilela. Ouvir outro lado dessa história, porque só houve um, né? Aliás, hoje, Estados Unidos e Israel votaram contra
a trégua pedida por 170 países. E não surpreende, né? Na Assembleia Geral. Nada. Né? E agora, no escuro, sem comunicação, justamente no momento em que as operações militares de Israel aumentam. As bombas aumentam, a violência aumenta. O Itamaraty parece que a partir de agora não tem mais contato com os brasileiros que são reféns, que não são só os reféns do Hamas, não. Tem os brasileiros que são reféns de Netanyahu na faixa de Gaza. Não podem sair de lá. Estão presos lá, ainda ameaçados com bomba. E eles viveram um momento de muita esperança, né? Quando o avião do Brasil chega no Egito, viveram aquela expectativa, aquele sonho de... Aí começaram a ver bomba no quintal ali de lado e agora estão na situação, ninguém sabe. CP, só para complementar a sua informação, acabou de sair isso. O número de brasileiros, né, familiares que estão à espera de uma repatriação aqui no Brasil aumentou agora, subiu para 34. Até quarta a gente tinha 32 pessoas que queriam voltar para o Brasil, agora são 34. E o avião da Presidência da República está no aeroporto do Cairo, no Egito, esperando esses brasileiros que estão presos por Israel, dentro da faixa de Gaza. Esses brasileiros não são do Hamas, não têm ligação com o Hamas, mas estão presos lá, porque o Netanyahu não deixa sair. É o direito de defesa de Israel. O direito de defesa é jogar bomba nos outros. O direito de defesa é deixar pessoas presas, crianças, civis e brasileiros, e gente de outras nacionalidades também. Pois é, eu acho que a ONU devia começar a gritar por sanções contra os abusos desse genocida que é Benjamin Netanyahu, né? Hoje à tarde eu fiz um contato com o embaixador brasileiro na Cisjordânia, na Palestina, o embaixador Alessandro Candeias, né? E perguntando como é que estava a comunicação com os brasileiros. Sim. Logo por volta de 3 da tarde. Ele respondeu, por volta das 8 da noite desta sexta-feira, hoje, né? 2 horas da tarde no Brasil, constatamos a queda na prestação de serviços de comunicação por celular e internet em Gaza. Acabou a comunicação. Mas, ele que é responsável por esse escritório, a gente chama de embaixador, mas ele é responsável pelo escritório de representação diplomática do Brasil em Ramallah. Diz que conseguiu comunicação com brasileiros que estão hospedados em Rafah. Segundo o relato dele, não há bombardeios intensos agora à noite, mas os brasileiros aparentemente estão em segurança. É a preocupação do Brasil, é a preocupação do presidente Lula, que está fazendo aniversário hoje, né? E deram parabéns ao presidente Lula e ele respondeu, não há motivo para festa, falando sobre o aniversário, enquanto a guerra corre lá no Oriente Médio. E disse, cada vez que vejo uma foto daquelas crianças na faixa de Gaza, eu fico com o coração partido como ser humano. Então, não é motivo para fazer festa, disse o presidente Lula. Eu também estou me sentindo um tanto assim. Eu não consigo, sabe, eu não consigo achar muita graça nas coisas, porque as coisas estão muito tristes nesse mundo. E cada vez pior, né, Chico? Cada dia que passa parece que está piorando. Hoje à tarde, assim, pipocaram relatos e vídeos vindo de Gaza, mas as pessoas falando no sentido de que, olha, essa pode ser minha última comunicação com vocês. Quase um recado desesperado para a humanidade, falando direto à humanidade. E aí, vai ficar por isso mesmo? Sim. E o Netanyahu, né, cobra o direito de defesa. Mas direito de se defender, que todo país tem, que toda comunidade tem, é o direito de atacar o outro. E, afinal, os civis que estão na faixa de Gaza não têm direito de se defender, não têm direito de se defender das arbitrariedades, dos abusos do exército de Israel e de Netanyahu, não é? Eu fiquei sabendo que cresceu, aumentou o número de israelenses que rejeitam a invasão de Gaza.
aumentou muito. Aqui no Brasil, a comunidade tem, por exemplo, uma página que é Judeus pela Democracia, que o tempo inteiro eles publicam não em meu nome, assim, massacre, mas não em meu nome. Porque é muito grave, né, Chico? É muito grave. Então, tem o direito de se defender, mas os civis têm que ter o direito de se defender e condições de se defender desse abuso, desse genocídio, desse cara que se julga o novo Messias. Diz que os judeus acreditam que o Messias vai voltar na região, né, no final dos tempos. Será que ele acha que ele é o Messias no final dos tempos, o Netanyahu? Porque ontem ele disse com todas as letras: eu sou a luz, nós somos a luz. E eles quem? O Hamas, os palestinos todos, eles são as trevas. Olha, só se for a luz que traz o desespero, a luz das bombas explodindo sobre crianças, sobre civis, todas as noites, como está acontecendo agora mesmo, na faixa de Gaza. É uma tristeza. Mas vamos falar, Elô está lá, né? Heloísa Vilela está lá, acompanhando na Cisjordânia. Bom, vamos chamar então Heloísa Vilela, ela que vai falar sobre essa intensificação dos bombardeios, né, Chico Pinheiro, Chico Sá, contra Gaza, que está totalmente isolada, sem telefone, sem internet. Além dos civis, desse problema de telecomunicações, ainda tem a questão dos hospitais, né? As pessoas estão usando celular para fazer até cirurgia. Elô, boa noite para você. É até difícil, né, de dar boa noite, porque é realmente revoltante isso que a gente está presenciando na faixa de Gaza. Mais um dia revoltante, né? Nossa, é inacreditável. O que aconteceu hoje é que, como você disse, foram intensificados os bombardeios, não só em volume, mas na letalidade dos bombardeios. Além disso, aumentou também a incursão por terra do Estado de Israel ali na faixa de Gaza. E agora à noite foram ouvidos bombardeios na região do Hospital Al-Sharif, que é o maior hospital de Gaza. Tem ali milhares de pacientes e, além disso, 50 mil pessoas buscando refúgio, buscando um lugar seguro para passar a noite. O governo de Israel diz que o hospital de Al-Sharif tem túneis ali de baixo que funcionam como o quartel-general do Hamas e, portanto, por isso se justificaria um ataque ao hospital. Eu deixo para vocês me dizerem se isso justifica o ataque a qualquer hospital, especialmente na faixa de Gaza, onde vários hospitais não conseguem mais operar por todas as dificuldades, as condições, a falta de condições, como a gente já vem falando aqui. Então, agora, eles ainda estão ameaçando bombardear mais esse hospital, deixar as pessoas ainda mais desprotegidas. E o pior de tudo é difícil dizer diante das condições que as pessoas que estão na faixa de Gaza estão enfrentando. Mas, além de tudo, a gente corre o risco agora de nem saber mais o que está acontecendo, porque as comunicações foram cortadas e é tudo que o governo de Israel queria, que o mundo parasse de ver essas imagens que estão chocando a humanidade em todos os países. Israel não quer essas imagens rodando o mundo. Então, agora a gente não vai ter comunicação, não vai ter internet, não vai ter imagens saindo de lá, vai ser muito difícil ver o que está acontecendo. Agora, a gente sabe também, eu tenho recebido muitas mensagens aqui hoje, dando conta de que está havendo resistência, sim, nessa incursão por terra que o governo de Israel está fazendo ali na faixa de Gaza. Ou seja, depois de todo o bombardeio que eles fizeram no norte da faixa de Gaza, estão entrando e estão encontrando militantes do Hamas e a resistência lutando contra essa entrada do exército de Israel. Elô, você está em Ramallah, né? Sim. Você está em Ramallah. É que me pediram aqui para a gente botar um mapa para mostrar exatamente onde é que está Elô Vilela no mapa. Ó. Sim. Esse aqui é o mapa de Israel, com a área que deveria ser Palestina, aqui e aqui. Aqui é a faixa de Gaza, aqui é o Egito. Né? Elô está em Ramallah, que é a capital da Cisjordânia, que é um território que deveria, desde a divisão de 1947, devia ser Palestina, mas está invadida ilegalmente por colonos judeus, por condomínios fechados, até de luxo, no meio de toda essa região. A Elô está aqui. A própria Elô mostrou essa semana para a gente, né? E eu acho muito importante, sabe por quê, Elô?
eu acho muito importante, eu acho que o Frei Leonardo Boff é que gosta de falar isso. O Boff diz assim, o ponto de vista é a visão que você tem a partir de um ponto, de onde você está. O ponto de vista da imprensa ocidental é o que se vê dessa guerra a partir de Israel, de Tel Aviv, não é? Este é o ponto de vista. A Elo, atenção, Elo é a única jornalista de televisão, porque nós estamos em televisão, apesar de ser YouTube, brasileira, a estar onde os palestinos estão. Portanto, o ponto de vista da Elo é a visão que se tem a partir de onde ela está. É uma visão diferente. É uma visão que dá um contraponto. Não é? Boa. É igual você, quando chega numa favela, você pode entrar e olhar lá de dentro o que vai acontecer quando as forças policiais chegam. A outra é você entrar ao lado do carro da polícia. É claro que é diferente. Olha lá os bandidos. E isso muda tudo o tipo de jornalismo que você faz, né? Inclusive, Elo, tem muita Maurício. gente no nosso da comunidade CL, agora No chat. no chat, preocupado com a sua estada aí. Mas está tudo bem, né? Está tudo tranquilo por enquanto. Você não está. Então vamos começar risco. tranquilizando as pessoas, né? Isso. Porque talvez eu esteja no lugar mais seguro que existe aqui na região, até do que Jerusalém, que pode ser alvo de alguns ataques pelas forças do Hamas ou de outros grupos armados e que lutam pela liberdade do povo palestino. Aqui em Ramallah não, está bem tranquilo, é um lugar onde teve manifestação agora à noite, porque depois que saiu a notícia de que a Gaza estava totalmente sem comunicação, houve um apelo aí a todas as cidades, os militantes, os moradores, os palestinos de todas as regiões, que saíssem às ruas para protestar. E teve protesto aqui em Ramallah, mas foi tranquilo, não teve nenhum grande problema. Já em Hebron e em Nablus, o exército usou drones para jogar a bomba de gás lacrimogêneo sobre os manifestantes. Então foi mais complicado. Aqui foi bem tranquilo, mas mesmo assim eu não fui para o protesto, porque era de noite, já escuro, e eu acho que não é exatamente o lugar que eu deveria estar nesse momento. E aí a gente vai tomando essas decisões, né, na medida que as coisas acontecem, para dar as notícias, mas não correr risco, porque a gente não está aqui para se arriscar, a gente está aqui para dar notícia, né? Então, eu gostaria que todo mundo soubesse que eu estou tranquila. Só de curiosidade, as pessoas já perguntaram. Você está hospedada num hotel aí. Falta alguma coisa? Sim. Você tem alimentação adequada? O que você come aí? Você chega no hotel à noite, não é, quando você não vai sair, você tem no seu apartamento ou no hotel uma televisão. A televisão mostra alguma coisa em relação à guerra? O que é? Conta pra gente. Olha, Chico, deixa eu te falar então, por exemplo, hotel. Desde que eu cheguei aqui, tinha serviço de limpeza no hotel. Já de ontem para hoje não teve, porque os funcionários não conseguiram chegar ao hotel, teve problema nas estradas, muitos bloqueios, muitas barreiras. Fora isso, comida só tem café da manhã, não tem mais nada, eles não estão servindo mais nada. E televisão, eu não tenho hábito de ligar na televisão, eu acompanho tudo pela internet, pelo computador. Você pode ver aqui, eu estou assistindo, por exemplo, nesse minuto, estou vendo aqui a guerra transmitida pela Al Jazeera no meu laptop, né? E fora isso, eu tenho acompanhado muito, são os grupos da internet, por exemplo, tem um grupo aqui que coloca as notas do Hamas, já tem uma reação do Hamas à votação dessa resolução na ONU, por exemplo. E recebi muitos recados de várias pessoas que eu conheci já aqui, mandando vídeos das suas regiões, falando da preocupação, falando que estão vendo os aviões passando aqui em cima. Enfim, hoje foi um dia tenso, porque essas pessoas todas que passaram a se comunicar comigo depois que eu vim para cá, estavam muito nervosas, muito preocupadas, porque aí a gente sente o termômetro da intensificação do conflito. E é exatamente isso que aconteceu. Hoje foi um dia claramente
de intensificação desse conflito. Eloy, você tem conversado mais com os palestinos que estão na Cisjordânia, né? Eu ia te perguntar justamente se eles estão sentindo medo que o conflito se amplie para essa região. E aí tem uma outra questão também, né? Que na faixa de Gaza, nesse momento, a gente não sabe ainda o número de mortos e feridos. Justamente queria reforçar, justamente porque não tem comunicação agora, né? Então, até ontem a gente tinha o dado de que 7.000 pessoas tinham morrido, de acordo com as autoridades palestinas, mas até agora a gente não tem atualização dessas informações porque as pessoas estão sem comunicação. Então, isso também é muito grave, né? Além das pessoas se comunicarem, além dos hospitais, ainda tem a questão dos dados oficiais da denúncia, né? Porque hoje o celular é uma ferramenta poderosa para fazer denúncia também. Vários jornalistas têm feito dessa forma. E eu acho que é isso, Gabi. Além de ficarmos sem as imagens do que está acontecendo, a gente vai ter uma dificuldade grande para ter as informações a respeito do que está acontecendo, das consequências desse bombardeio mais intenso que Israel deflagrou hoje e anunciou que ia intensificar as suas ações. A gente não sabe ainda, por exemplo, que tipo de bomba Israel está usando agora na faixa de Gaza, mas os moradores dizem que é diferente, é uma bomba diferente, é um tipo de explosivo diferente, que é mais perigoso pelos relatos, né? Mas tecnicamente falando, a gente ainda não sabe o que foi que Israel passou a usar que não estava usando antes. Mas a impressão que a gente tem é que existe uma pressa, né, de avançar com essa operação militar, e aí a gente não sabe muito bem por quê. Falou-se mais cedo que haveria uma negociação avançando do Catar para que houvesse um cessar-fogo e os reféns fossem libertados e que ela estava bem avançada. A gente não sabe se isso é confirmado ou não, mas também pode ser um motivo para andar ainda mais rápido com essa operação. Eu ouvi uma entrevista agora há pouco, muito preocupante, mas muito preocupante, de um ex-subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo com todas as letras que Israel no passado enfrentou o Hamas e o enfraqueceu, mas não o eliminou, e que agora o objetivo é eliminar realmente o Hamas. É impossível eliminar o Hamas sem matar toda essa população, ou quase toda essa população que está na faixa de Gaza, porque não existe uma separação clara onde estão uns, onde estão os outros, e esse militar americano disse, muito provavelmente dessa vez vai ser preciso ter um número de dano maior. Ele nem falou de mortes de civis, né? Então é assim um descaso pela vida humana, um descaso pelo que vai acontecer com esses civis, que realmente é incompreensível essa posição de braço dado e inseparável do governo dos Estados Unidos com essa atrocidade que Israel está cometendo. É incompreensível, inaceitável e terá respostas de alguns países, se não de muitos países, como hoje começou a se delinear ali na ONU, mas a gente fala da ONU daqui a pouco. A gente fala daqui a pouco, Elo, e só para complementar, a gente tem aqui uma nota da Jawal, a empresa de telefonia de Gaza, né, dizendo que esses bombardeios intensos nas últimas horas destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além daquelas previamente destruídas durante a agressão, o que resultou na interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações na faixa de Gaza. O Crescente Vermelho Palestino, que é o principal serviço de emergência em Gaza, exatamente, a Cruz Vermelha local, né, disse que a sala de operações da Cruz Vermelha, vamos dizer assim, palestina, né, foi cortada pelo apagão. E o ministro da Defesa, o Yoav Galan, diz que Israel espera lançar uma longa e difícil ofensiva por terra em Gaza para destruir o Hamas. E já começou, né? Pontualmente, mas já começou a ofensiva por terra também, gente. E não tem mais sequer aquela distinção que tínhamos há uma semana atrás de quem está ao norte está mais sob perigo, quem está ao sul está um pouco mais livre, tem algumas rotas, não tem mais nada disso, né, Lu? É Gaza inteira, não tem rota, não tem saída para o Egito, não tem nada.
É um quarto onde é como se fosse um cômodo enorme de uma casa onde tem uma multidão. E alguém agora disse o seguinte: vamos apagar a luz para não verem o que nós vamos fazer aqui. Sim. Israel, quando bombardeia e limita as comunicações, é como se estivesse num cômodo, num quarto, com várias pessoas, crianças inclusive, se preparando para fazer um banho de sangue. Então fala, apaga a luz para ninguém ver, fecha a porta para ninguém ouvir. É o que estão fazendo agora. Boa, Chico, é o que estão fazendo agora em Gaza. Essa imagem é excelente. E o que Israel consegue também com isso, ele não tem mais contestação a nenhuma imagem. Por exemplo, lembra do episódio do hospital? Rapidamente começaram a aparecer contestações, análise das imagens, mostrando que não era bem assim como a versão do governo de Israel. Agora é a versão de Israel e nada mais. E Chico, com a luz apagada, no escuro. Chicos, né? E Elô, sabe aquele jornalista que está em Gaza também, que perdeu a família toda nos bombardeios? Ele postou uma mensagem hoje também, a gente vai colocar aqui na tela com a tradução. Não estamos bem, há partes de corpos por todo lugar, os mísseis não diferenciam entre pequenos e grandes, o som do bombardeio insano não para. Sirenes de mísseis tocaram na área ocupada de Asgalan, cercada de assentamentos e locais da IOF, que é a Israeli Occupation Forces, né, as forças de ocupação de Israel. Elô, esse repórter da Al Jazeera estava fazendo uma reportagem ao vivo, né? Ele não sabia, um outro repórter, na verdade, né, da Al Jazeera estava fazendo uma reportagem, não sabia se a transmissão estava dando certo, se o sinal estava chegando por causa da falta de comunicação. Ou seja, é geral, né? A imprensa não está conseguindo noticiar, a gente não sabe realmente o que está acontecendo ali agora, a gente sabe que é um massacre. Isso a gente sabe. Esse jornalista entrou... Por favor, Elô. Não, esse jornalista entrou no ar dizendo, olha, eu vou falar aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas vou continuar falando, porque caso vocês estejam me ouvindo, eu passo meu recado. Falou isso várias vezes e aí fez a reportagem dele e se despediu sem saber se tinha entrado no ar e se as pessoas estavam ouvindo. É isso. Essa transmissão estava sendo feita no hospital Al-Shifa, inclusive, o maior lá de Gaza, onde se estima que 7.000 palestinos estão abrigados desde que começaram os ataques. O porta-voz, inclusive, militar de Israel, disse que embaixo do hospital tem uma rede de túneis que serve de esconderijo para o Hamas. Essa que é desculpa, né? E o Hamas... a justificativa... E o Hamas para o genocídio, né? Vamos matar lá porque os palestinos estão no hospital, porque lá embaixo tem uma rede de túneis. Ora, vamos eliminar 2 milhões de pessoas, porque 32 mil, como é a estimativa de militantes do Hamas, nos preocupa. E tem a Bizan, que é uma jovem... E pensa, acho que a gente tem que pensar o seguinte, não são 7 mil, não, são 50 mil pessoas que estão abrigadas ali em torno do hospital, porque não tem para onde ir. Então, uma área que está lotada de pacientes, lotada de refugiados. Você imagina o que vai acontecer se cair uma bomba nesse hospital. Israel já acusou esse hospital no passado de ser o quartel-general do Hamas, não o hospital em si, mas os tais túneis que eles dizem que tem embaixo. E pode até ter. O Hamas nega, o hospital nega, pode até ter. Isso justifica você matar todos esses pacientes que estão aí dentro do hospital e os 50 mil refugiados que estão em torno do hospital? É assim que vai se resolver essa questão? Acho que não, né? Exato. Inclusive, Elô, tem aquela jovem palestina Bizan, que a gente já falou dela aqui, que está abrigada nesse hospital, né? E ela mostra como é que as pessoas estão se acomodando lá dentro, tem postado nas redes sociais a respeito disso. E conforme o possível, né, também, porque precisa de energia para isso, como a gente está falando, toda a região ali está sem energia, ou então está com energia por poucas horas. E hoje, no começo da tarde, aqui no horário do Brasil, um prédio residencial foi atingido por um míssil vindo de Gaza e 4 pessoas ficaram feridas e o Hamas assumiu a autoria do ataque. Isso lá em Tel Aviv, né? A gente está vendo as imagens aí, a nossa produção colocou para a gente. Agora sim, a gente tem as imagens do local que foi ali.
Elô? Passar. Sim, Elô, tá nos então, ouvindo? você imagina Sim. um ataquezinho que conseguiu pegar fogo num prédio e feriu 3 ou 4 pessoas. Que comparação tem isso com já eram mais de 7.000 mortos. Depois da noite de hoje, quem sabe quantos serão, né? Então, realmente não tem a menor comparação, mas vai ser mais um motivo para Israel usar e eu acho que não precisa mais de motivo nenhum, né? Porque os objetivos do governo de Israel, do governo de Netanyahu, estão bem claros. Eles cercaram essa população por 17 anos, deixaram agora sem água, sem luz, sem comida e estão bombardeando. Então, eu acho que a gente não precisa nem dizer o que que é isso, né? Acho que está óbvio, qualquer pessoa que está acompanhando isso vai saber. Isso. E Elô, olha só, a Unicef acabou de postar também, acabou de publicar nas redes sociais. Perdemos contato com os nossos colegas em Gaza. Estou extremamente preocupada com a segurança. Foi a Catherine Russell que postou na rede social dela, né? Ela que é diretora executiva. Ela postou: estou extremamente preocupada com a segurança deles e com mais uma noite de horror indescritível para 1 milhão de crianças em Gaza. Todos os humanitários, né, todas as pessoas que se preocupam com os direitos humanos, as crianças, as famílias que servem devem ser protegidos. Foi o que ela publicou agora nas redes sociais. Então, a gente vê aí o efeito. Quer dizer, usando, inclusive, o verbo em inglês, né? Must be Sim. protected. Quer dizer, devem só não, é obrigação protegê-las. Tem Né? que... É imperativo isso, mas é muito difícil falar isso. Não vê nenhuma possibilidade de proteção. Para um sujeito né? Você não tem como mais. Netanyahu ou como os Estados Unidos, é difícil você falar uma coisa dessa, que a vida humana tem valor. Tem valor o comércio das armas. O valor o comércio das armas. Se olhar depois da Segunda Guerra Mundial até agora, os Estados Unidos estiveram metidos em praticamente todas as guerras do mundo, vendendo armas, tomando partido e massacrando gente. Não é? Tem um post interessante na internet, né, que circula há bastante tempo, antes dessa guerra, veja que país os Estados Unidos estava destruindo no ano que você nasceu. Isso é muito exemplar do que é a política americana que você acaba de relatar. Estadunidense, eu não gosto de falar americanas, né? Porque americanos estadunidense, somos né? nós. Ah, não, norte-americanos. Norte-americanos são canadenses, mexicanos. Você tem razão, mas eu ainda sou no clichê norte-americano. Quem me chamou atenção para isso foi o César Calejão. O eu César tenho feito um esforço nisso. para falar estadunidense. Porque América não é isso, e América não tem nada a ver com esse negócio. Porque eles acham que eles são donos da América do Sul, da América Central, Sim, da América do eles Norte. são a América, né? É isso. E Elô, eu quero E do te mundo ouvir. inteiro, né? É do Sim, mundo inteiro. é isso. A ONU continua, né, como um palco de discussões enquanto tudo isso, enquanto essa tragédia humanitária está acontecendo. A ONU ainda não conseguiu nenhum avanço prático, né, para conter esse genocídio, né? Agora à tarde, a Assembleia Geral da ONU, como eu disse lá no início, aprovou uma resolução proposta pela Jordânia que pede uma trégua humanitária em Gaza. E, claro, como ressaltou o Chico Pinheiro também, Estados Unidos e Israel votaram contra, nenhuma surpresa, um total de 0 pessoas surpresas. E aí a resolução não tem o mesmo peso, né, Elô, de uma decisão do Conselho de Segurança. É como se fosse uma recomendação. O que pede esse documento, essa resolução? O estabelecimento de corredores humanitários, a liberação imediata de civis sequestrados, a revogação da ordem de evacuação do norte de Gaza por Israel e também condena o que eles chamam de atos terroristas, mas ele não cita o direito de autodefesa, né, por parte de Israel e nem o nome do Hamas. E o direito de autodefesa é algo que tem sido muito falado na ONU. Na prática, Elô, qual o peso dessa decisão? Porque acaba sendo uma nota de repúdio, né? Ela exatamente funciona quase como uma nota de repúdio. Ela teve 120 votos a favor e apenas 14 votos contra. Foram 44 abstenções. Então isso também, na linguagem diplomática, também tem peso. E essa resolução, eu acho que isso daí talvez possa fazer alguma diferença, ela foi apresentada pelo conjunto dos países árabes. Eles todos subscreveram essa resolução. Então agora acho que cabe esses países tomarem alguma medida,
proporem alguma solução, não uma solução do conflito, mas proporem ferramentas para pressionar Israel a abandonar essa carnificina. Por exemplo, eles podem fazer, os Estados Unidos não fazem, eles podem pôr sanções a quem apoia esse tipo de guerra. Não vamos esquecer que o petróleo, assim, a produção de petróleo daquela região é gigantesca. Se eles disserem, não vamos mandar petróleo para a Europa agora, mas não, enquanto eles não ajudarem a gente a parar com essa mortandade aqui na nossa região. E assim por diante. Eles podem tomar esse tipo de medida. Então, eles podem sim, se desejarem, se assim o desejarem, tomarem medidas diplomáticas, políticas, né, que não sejam bélicas, para pressionar Israel a mudar o curso dessa história horrorosa na qual Israel embarcou. Então, acho que não tem medida prática, não tem resultado prático essa votação, mas tem resultado, tem consequências políticas, e a partir dessa votação é que a gente tem que ver o que vai acontecer. Votou e vai para casa, não vai dar em nada, mas votou e quer que o país que foi condenado por essa operação militar e precisa voltar atrás e precisa adotar um cessar-fogo, porque é o que a resolução pede, né, um cessar-fogo que permita ajuda humanitária, aí a gente pode começar a falar numa possibilidade de solução. Exato, e a gente tem o porta-voz da ONU dizendo o seguinte, a gente tem um print aqui do que ele postou nas redes sociais: todos devem assumir as suas responsabilidades, este é um momento de verdade, da verdade, né? A história está julgando todos nós. O Antônio Guterres reitera o apelo, então, pelo cessar-fogo no Oriente Médio, né? A libertação de todos os reféns e a entrega de ajuda humanitária. E eu acho muito didático a gente colocar aqui, Elo, que enquanto a representante americana estava falando no Conselho, as bombas estavam caindo lá em Gaza, né? O bombardeio continuava rolando solto. E aí a Rede Al Jazeera colocou as duas imagens em perspectiva, lado a lado. Quer dizer, está desenhado realmente o que está acontecendo, né? A diplomacia e a urgência humanitária, lado a lado. Eu diria até mais, Gabi, eu acho que não é só a diplomacia, não. É a principal força de apoio aos Estados Unidos na tela, discursando na ONU, exigindo mudanças na resolução, votando contra a resolução enquanto as bombas estavam caindo. E eu acho que essa fala do porta-voz da ONU que você agora acabou de falar, Gabi, é fundamental. É o que a gente vem dizendo aqui há dias. A história vai julgar quem se colocar a favor desse genocídio e cobrará de governos, de países, de pessoas que não se posicionaram pelo fim dessa tragédia. Eu espero que isso aconteça, né? Porque houve outros genocídios na história, inclusive o genocídio do povo armênio, por exemplo, não é? E foram exterminados, e ficou mais ou menos por isso mesmo, né? Porque o lado mais fraco... Mas não foi uma história que foi conhecida e que a gente acompanhou ao vivo e a cores nas nossas televisões, nos nossos telefones, né? Essa a gente está acompanhando. Ninguém tem desculpa. E algumas pessoas aqui no chat estão pedindo assim, refiram-se a isso, só para ver se o povo do Netanyahu entende. Refiram-se a isso como o Holocausto da Palestina. Como eu disse ontem, eu falei isso, o Netanyahu se porta como se fosse um Adolf Hitler contra os palestinos. Assim como Hitler agiu em relação aos judeus. Ele age em relação aos palestinos. Por isso ele tem uma rejeição grande. Por isso o mundo civilizado o rejeita. Mas as forças econômicas, a indústria das armas, não. Esses alimentam a guerra. Esses vão sempre onde tem dinheiro, né, Chico? Onde tiver a hora de dinheiro, lucro máximo, né? A hora da... Por isso que as forças diplomáticas e políticas têm que entrar em ação nessa hora. Porque esse tipo de situação não pode ser conduzida pelo interesse econômico. Porque se depender do interesse econômico, acabamos todos. E para onde vai a nossa humanidade? Para onde que nós vamos como humanidade? Para lugar nenhum dessa maneira. Olha, o nosso redator aqui, o Rogério Jordão, acaba de informar, neste momento, manifestações contra a guerra na Turquia, na Tunísia, na Dinamarca. Eu tenho certeza, Elô, que no
no mundo todo, né? O mundo civilizado todo está chocado com os horrores dessa guerra. E com a impunidade dos assassinos, sejam Agora, eu acho estadunidenses, sejam israelenses. O governo de Israel e o Biden, preocupação zero com o julgamento da história, viu? A essa altura, eles vão exterminar, depois vão passar lá distribuindo uma água, fingindo uma humanidade lá quando tiver só a cinza, e vai ficar isso. Não tem menor preocupação. Se tivesse, poupavam hospitais, teria corredores a essa altura. Poxa, essa delegação brasileira não conseguir sair de lá é uma vergonha. São reféns. Reféns. São reféns. Nessa altura são reféns. E assim como Israel, então, acha que é justo atacar toda uma população porque há reféns lá, então seria justo outro país chegar lá e atacar a cidade de Tel Aviv, porque tem reféns brasileiros, estadunidenses, do mundo inteiro lá na faixa de Gaza, tem reféns população civil da Palestina. Isso é um absurdo, e essa veemência que a gente tem prestado a essa discussão, essa nossa posição aqui, e que Elô nos traz com o ponto de vista dela, que é a visão que se tem a partir do ponto onde se está, a gente vai seguir dando essa informação na contramão da mídia toda do Ocidente, que fala um pouco da violência, mas tenta, de certa maneira, justificar, né, Elô, como o direito de defesa de Israel. Pois é, Chico, e tem várias coisas nessa sua colocação aí que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, essa ideia da equivalência, né, e do direito de defesa. Você tentar estabelecer uma equivalência entre os dois lados, como se os dois lados tivessem a mesma capacidade, por exemplo, de luta, né, o mesmo preparo bélico. Obviamente que não tem. Israel tem um dos exércitos mais bem preparados do mundo, com as armas mais modernas, e claro que os palestinos nem exército têm. E quando a gente vê também outro tipo de tentativa de estabelecer equivalência, por exemplo, uma matéria que comece com uma mãe israelense chorando e uma mãe palestina chorando. Acho que só haveria honestidade nesse tipo de coisa se você pudesse botar 7 mães palestinas e uma israelense, porque a proporção está essa, né, de 7 para 1 o número de mortos. E a outra coisa que eu acho que é também muito importante, que você estava falando do ponto de vista, eu tinha alguma ideia de que a vida dos palestinos aqui na Cisjordânia, não estou nem falando em Gaza, que está cercada há 17 anos, mas aqui na Cisjordânia, não fosse muito fácil. E quando eu comecei a circular pelas estradas e ver como é que eu acho que isso que foi me deixando numa situação aqui que eu acabei falando coisas com muito mais veemência do que eu teria falado se eu não estivesse aqui. Aí vai o ponto de vista. Você vê a população cercada por muros, vigiada o tempo todo por torres de observação, submetida a incursões militares no meio da madrugada, sem mandado de busca, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, ninguém sabe por que as pessoas estão sendo presas. Isso é o dia inteiro. Olha essa parede que eles constroem, olha esse tipo de operação, acontece toda madrugada quase. Agora então, depois que começou a guerra em Gaza, toda noite, e a gente vem vendo aí cada vez um número maior de presos, cada vez um número maior de mortos aqui na Cisjordânia, por causa desse tipo de operação arbitrária, sem nenhum tipo de justificativa. Então, é claro que a gente começa a ver o ponto de vista deles, porque viver dessa maneira não pode ser fácil. Né? Você está do lado de cá desse muro, do lado de lá tem uma área verde, que era a área onde você brincava quando era criança, onde as famílias ali dessa região cultivavam juntas. Lá no fundo agora surgiu um assentamento de colônios judeus ilegal, porque isso é terra palestina, não tinha que ter nada que ter assentamento. Ou seja, é uma vida sufocante, sem perspectiva, a economia que não pode andar, porque o Estado de Israel não permite que a economia palestina ande, porque ele controla até a água, não deixa chegar água para cultivo. Eu conversei com um cara que a família dele plantou melancia a vida inteira quando ele era pequeno, agora não consegue plantar nada. O exército entra, destrói a rua que acabou de ser calçada, como vocês estão vendo aí. Para quê?
né, para tornar a infraestrutura sempre pior e a qualidade de vida impossível e o dia a dia dessas pessoas impossível. Então, a gente acaba realmente, a gente fica, olha essa cena que aconteceu em Jenin, naquele campo de refugiados que eu fui. Isso aí era um memorial para aquela jornalista palestina que foi assassinada no ano passado, em maio, e que já ficou determinado pelas investigações que foi o exército de Israel que a matou, assim, apontou para ela. Ontem esse rapaz morreu ali naquele local, no mesmo lugar, e o memorial que foi feito para ela foi todo destruído. E a rua que tinha sido calçada recentemente, eles entraram lá com umas máquinas e destruíram todo o calçamento da rua, gente. É assim que essas pessoas vivem. Então, realmente, é complicado a gente não entender a revolta dessas pessoas, né? E essas pessoas foram enterradas lá naquele cemitério improvisado que você mostrou essa semana, né, Lu? Lá de Jenin. Mais 3 pessoas naquele mini cemitério improvisado na saída do campo de refugiados, que agora foi criado em julho, já tem 17 pessoas enterradas lá agora. Gente, vamos mostrar um vídeo, é um vídeo, olha só, de 20 anos atrás, mas que continua muito atual. É a resposta do cientista político judeu estadunidense, o Norman Finkelstein, que ao ser chamado de antissemita por condenar os ataques de Israel contra os palestinos, ele se pronunciou. O Finkelstein, espero que você consiga ler o que ele fala, né, porque a gente achou isso aqui na internet. Ele diz que perdeu os pais, o pai e a mãe estiveram em campos de concentração, o pai em Auschwitz, na Polônia, e a mãe, esqueci agora o nome do campo de concentração, e ele perdeu todos os outros parentes, avô, avó, paterno, materno, tudo exterminado pelos nazistas. Ele nasceu nos Estados Unidos, ele estudou na Escola de Altos Estudos de Paris, ele estudou na Inglaterra e ele é um dos mais consagrados historiadores, cientistas políticos e escritores. Ele está no meio dessa turma poderosa dos Estados Unidos, mas ele é judeu, defende o ponto de vista dos judeus, mas diante dessa... Porque a gente está vendo agora a guerra, né, parece que os palestinos começaram a sofrer agora. Agora estão sofrendo por atacado, mas eles vêm sofrendo há muito tempo. Olha o que diz o Norman Finkelstein. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my 2 siblings that I will not be silent
when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done. Lord? Could I just calm the audience? Forte, hein? Muito forte. Muito forte. Essa foi uma Se palestra... você tiver um coração em você, você estaria chorando pelos palestinos. E eu acho que é isso que a gente tem feito aqui. Eu, claro, não no ar, mas todo dia, quase todo dia, tem um momento do dia dessa cobertura que eu desabo. Porque é insuportável ver o que está acontecendo no nosso tempo de vida, na nossa frente, e a gente não conseguir chamar a atenção do resto do mundo para a insanidade. Eu gostei muito que o presidente Lula usou essa palavra ontem, para a insanidade desse conflito. É insano, é desumano e é inaceitável. O Elô, e veja, ele disse isso há 20 anos. Não estava, naquele momento, 2003, havendo esse ataque em massa, esse bombardeio. Era só tortura contra cada um dos palestinos, lenta, mas eficaz, infelizmente, de Israel. Ele, por falar coisas assim, ele, que é judeu, desde então está proibido de entrar no Estado de Israel. Ele não pode ir a Israel, né? Porque aquele que está lá mandando matar, associado aos estadunidenses, aquele Netanyahu, acha que ele é o Messias, que ele é a luz, e que esse cidadão que passou por tudo isso está no mundo das trevas. É um absurdo essa visão messiânica, assassina, né, do Netanyahu sobre o povo palestino. É intolerável, intolerável. E mais, Chico, ele proíbe a entrada de muitas pessoas aqui, né, o Netanyahu. Ele agora não quer dar visto nem pro pessoal da ONU, mas isso é típico de um fascista, né? Porque voz dissidente não se atura. Um fascista não atura discussão, não atura crítica, não atura voz dissidente. Então tá aí o fascista de Israel fazendo o que está fazendo. Estranho que é nazista, né? É fascista, mas o nazismo é um fascismo alemão. É nazista. É um absurdo. É um holocausto palestino. É um absurdo. Diga. Não, quero chamar imagens de protestos que estão acontecendo agora na Turquia e também em Ramallah. Inclusive, onde está a Elô Vilela, na verdade, a nossa produção vai colocar daqui a pouquinho para a gente, mas temos a informação de protestos em Ramallah, onde está a Elô. Né, Elô, acredito que você talvez tenha alguma informação a respeito disso. Aí a gente tem as imagens agora na Cisjordânia, então, em Ramallah, essas imagens que você acompanha agora. A gente tem som das imagens? Exato. Não tem som, as imagens, mas você está acompanhando agora os protestos das pessoas no local e também na Turquia. A gente tem imagens da população que foi às ruas para protestar contra o que está acontecendo em Gaza, que o Israel intensificou os bombardeios. Agora sim, a gente tem as imagens da Turquia, intensificou os bombardeios e a população decidiu ir às ruas para protestar contra essa situação. Importantíssimo, né, Lô? A gente vê as populações em diversos locais se dando conta, né, do que está acontecendo. Claro, Ramallah diretamente atingido pelo que está acontecendo, mas também em outros países nos últimos dias se manifestando. Tem que ser assim, né? A população enxergar o que está acontecendo com os palestinos. É o que várias pessoas aqui já me disseram, e pessoas de diferentes níveis de vida, de atividade intelectual e pessoas de campos de refugiados, todos têm um discurso muito
semelhante ao dizer que não esperam absolutamente nada dos governos mundiais, especialmente dos governos das grandes potências, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, né? Eles esperam das populações mundiais. Isso aí que você está vendo na tela, que os povos desses países forcem os seus governos a agir, porque é só das populações, só do sentimento, do coração desses povos é que eles esperam que possa vir algum tipo de ajuda para mudar essa situação. Tem protesto também, Elô, aqui o Rogério Jordão acaba de nos avisar da nossa equipe, a agência do Irã noticiou, está falando de protestos em Nablus também, na Cisjordânia. Agora, Elô, quero saber quais são seus próximos passos aí, né? A cada dia você está se deslocando, entendendo para onde você pode ir, claro, sempre com muita segurança, a gente reforça aqui todos os dias. Qual que é a previsão amanhã? Você já sabe para onde você vai, quais são as pessoas que você vai ouvir, enfim, as histórias, o que você pretende fazer amanhã? Olha, outro dia a gente estava conversando sobre isso aqui e Iseller, né, como a gente brinca, a nossa comunidade, um membro aqui da nossa comunidade mandou um recado e falou assim, olha, você pelo amor de Deus não diga no ar o que você vai fazer e para onde você vai. Ficou preocupadíssimo que eu não acho que eu sou vítima de nenhum tipo de vigilância, eu acho que eu não estou assim no radar do Serviço de Segurança de Israel para eu precisar ter esse medo. Então, amanhã eu vou continuar aqui em Ramallah. A gente vai fazer uma live com o Demore para a gente avaliar essa situação, atualizar as últimas notícias, fazer um apanhado do que aconteceu até aqui. E no dia seguinte, domingo de manhã, eu devo seguir para Amman, de onde eu provavelmente embarco de volta para o Brasil. A gente já fez uma cobertura extensa. Aqui acho que teria muito mais o que fazer, mas a gente está começando a achar que talvez não seja o melhor momento de continuar aqui agora. Talvez seja hora de voltar para casa e acompanhar do Brasil, mas mantendo os contatos, as portas abertas, os canais que foram abertos, ativos, para a gente continuar sabendo o que está acontecendo com o pessoal que está aqui. Elô, queremos você aqui no estúdio, hein? Na segunda ou terça-feira, se Deus quiser, você aqui conosco. Ô, Elô, que horas são aí agora, Elô? Agora, 00:57. É isso, 1h né? da manhã. Nossa, 00:57, 1h da O manhã. embaixador informou aqui que amanhã diminui uma hora, né? Passa a ser 5 horas a diferença. Isso. Acho que amanhã vira exatamente. o fuso aí, né? Agora, olha, eu recebo Isso. aqui uma mensagem no chat de Edwin Luiz, falando de protestos na América do Norte. Ele está em Ottawa e diz que daqui a 1 hora, ele está no Canadá, daqui a 1 hora haverá protestos contra esse genocídio de Israel em outras cidades em Ottawa e que ele vai estar presente. Lá o mundo precisa. Pressionar o Biden lá seria é importante em qualquer lugar do mundo nessa altura, mas era muito importante, né, que a população dos Estados Unidos também fosse se manifesta. Fundamental. Os Estados Unidos precisam ser sacudidos de protestos de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste. Fundamental. Precisa alguém se levantar lá e falar com aquela voz potente outra vez. I have a dream. Eu tenho um sonho, né? Que dizia o Martin Luther King. Só que agora o sonho é a paz. O sonho é o desarmamento. O sonho agora é o sou da paz. Em todos os cantos do mundo. Que venha John Lennon, né? Que venha John Lennon com seu Imagine. Porque estamos precisando muito. Meu Deus. É isso, Elô. Eu quero reforçar aqui, então, que você vai estar com a gente, né, em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube, a live com Leandro Demore amanhã e Elô Vilela, a partir das 9 horas da manhã do nosso horário, né? Horário de Brasília. Aí já vai estar um pouquinho mais tarde, né, Elô? Depois do almoço. Você também já vai ter apurado. Normalmente a Elô começa a trabalhar muito cedo, tá, gente? Ela está com a gente até agora, já madrugada dentro, mas ela começa cedo e aí depois ela vem aqui contar tudo pra gente, atualizar tudo o que está acontecendo na região. Elô, a gente se despede de você então, querida. Muito obrigada e até amanhã. Vou te acompanhar, mas amanhã eu vou te acompanhar à distância. Um beijo.
Tá, joia. Bom fim de semana, pessoal. Bom final de semana, Elo. Boa Siga noite. firme. Heloísa Vilela, que continua firme e forte, né, trazendo todas as informações pra gente. Que nos orgulha muito. Que nos orgulha muito. Ter uma colega É isso. Fazendo como um ela, outro né? relato da guerra, muito interessante. Coisa que você não tem em lugar nenhum. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui falando a respeito das informações locais. Agora há pouco, eu estou acompanhando aqui, enquanto a gente conversa, eu estou acompanhando ao vivo toda a situação pelo Al Jazeera, né, que é a cobertura local, em loco. Também tem jornalistas que não estão conseguindo trazer as informações por conta do bombardeio na parte norte de Gaza, que está sem energia. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas diz que está altamente alarmado com o apagão das comunicações em Gaza. O Grupo de Direitos dos Meios de Comunicação afirmando, então, que um apagão de comunicações é um apagão de notícias. É isso que a gente vinha falando aqui com o Elo. E que pode levar a consequências muito graves, incluindo a propagação de desinformação. Eles disseram o seguinte: nessa hora sombria, estamos ao lado dos jornalistas, daqueles que procuram a verdade, cujo trabalho diário nos mantém informados sobre os fatos e que lançam luz sobre a condição humana e ajudam a responsabilizar o poder. O poder, né? Ele está se referindo, claro, aos poderosos, né, às autoridades. E a Oxfam também disse estar profundamente preocupada com essa perda de comunicações em Gaza e exigiu um cessar-fogo imediato para proteger a população local que está sofrendo, né? É muito pesado, né? Quase como se disse assim, não, só Israel e os Estados Unidos vão contar a história. Vocês não terão direito a nenhuma outra versão. Nós somos o dono da história e vamos contar a história e pronto. E vamos tirar as imagens, vamos escurecer a faixa de Gaza, vamos cortar a comunicação. Apagão geral. Para que ninguém saiba o que andamos fazendo por aqui. Exatamente. Vamos conversar com o Flávio Whitling, que é médico judeu, professor universitário, trabalha em projetos sociais no Rio de Janeiro. A gente continua falando a respeito, né, do conflito. Flávio, muito boa noite para o senhor. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal do ICL. Eu que agradeço o convite. Só uma pequena correção, o Chico sabe, eu sou Whitling. Whitling, perfeito. Flávio, obrigada. Doutor Flávio, o senhor que é médico, e a gente quer falar sobre esse lado também dos médicos nessa guerra, né? Mas antes disso, o senhor nasceu no Brasil, mas tinha os seus ascendentes são de Israel, eu sei que... Da Polônia. Parece que, da Polônia, né? Polônia e uma parte da Ucrânia. Você perdeu parentes nas mãos de nazistas? Muitos. Toda a família da minha avó materna foi massacrada em Auschwitz e Lodz, talvez em outros lugares que eu não conheço. E isso faz parte da história dos judeus, que são de uma geração, né, como a minha. E isso não pode ser critério para a gente chegar e se escorar e falar que foi o único povo dizimado do planeta. A gente sabe que foi um povo especialmente massacrado em escala industrial, como não havia acontecido antes, num tempo tão curto. Mas a gente sabe que outros povos, inclusive como você lembrou, Chico, também o povo armênio, pelos turcos, que ainda bem hoje estão na rua contra guerras. E aí, quando fui convidado, eu pensei em deixar para finalizar minha fala com isso, mas quando eu vi você hoje falando sobre luz e escuridão, a gente precisa olhar os acontecimentos com uma visão de águia, com 360 graus, né? Os messiânicos, seja quais forem, né? E eu acho que existe isso dentro do próprio povo palestino. O Hamas tem também uma retórica inflamada, messiânica. Eles sempre se identificam com luz e o outro é escuro.
E o que na realidade nós estamos assistindo, a única luz não vem da retórica nem de Israel, nem do Hamas, nenhum grupo fundamentalista. O que a gente está vendo de luz é da explosão das bombas. E o que a gente está vendo de escuridão é deixar toda uma população na escuridão, como está acontecendo hoje em Gaza. É isso que é real. E aí entra a questão da saúde, né? Eu venho de 40 anos de prática, né, como médico, atuando principalmente em comunidades excluídas socialmente, né, buscando realizar atendimento médico combinado à educação e saúde, de uma forma que as pessoas possam vir, as populações possam vir a gerir a sua própria saúde, né? Então, eu aposto em métodos que encorajam as pessoas a um engajamento para adoção, aprimoramento, mudança de hábitos, reconhecimento de direitos e deveres na saúde e combater a desinformação na área da saúde. Lá no Oriente Médio, isso que é tão básico, hoje uma população inteira não tem a permissão de receber cuidados, né? Então, é hora dos profissionais da área da saúde fazerem com que as pessoas entendam que esse direito ele está sobre a guerra. Não importa que a guerra diga que tem necessidades que geralmente são proclamadas pelos poderes e que se colocam como mais importante. E aí entra a questão do cessar-fogo imediatamente, de deixar e garantir que os civis fiquem fora dos ataques militares, que as instalações de saúde, hospitais, não sejam de modo nenhum atacados. E que, então, as pessoas possam ter a sua própria condição existencial assegurada dentro do conflito, né? O impedimento a isso, ele esbarra concretamente na moral e na ética, né? E aí eu entro numa questão de caracterizar, eu entro na posição de caracterizar como um comportamento faccioso dos poderes que, sem mais nem menos, negam isso às populações. E eu passo por dois casos que eu experienciei na vida, né? Quando eu trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras, eu vi comportamento de facções. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, foi no bairro de Costa Barros, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, num lugar bem afastado da zona sul do centro da cidade. Ali, por conta de facções, houve uma tentativa que se efetivou de proibir que crianças fossem vacinadas porque elas pertenciam a uma comunidade do Chapadão, não podia ir para outra comunidade. Então, os traficantes proibiram as crianças de tomar vacina, bem como o outro lado proibiu que mulheres puérperas que tinham tido bebês recentemente fossem atendidas com seus bebês. E dentro desse quadro também operações policiais armadas maciças em várias ocasiões interromperam a oferta de serviços de saúde. Hoje, a gente está observando em Gaza, voltando, né, ao ponto da nossa conversa, que não há mais combustível, que os pacientes estão em risco, né, de vida. Então, pacientes que precisam de diálise, bebês prematuros, pacientes com câncer, pessoas que têm um tratamento intensivo ou que precisam de tratamento, né, como esses pacientes, né, com câncer. Sim. Tá dando para ouvir? Porque o senhor, como médico, já trabalhou em situações difíceis, eu queria saber de onde é que o médico, num lugar desse, sem energia, trabalhando às vezes com a luz do celular, sem medicamentos, sem os insumos básicos, gás, material para asepsia, para limpeza, e recebendo multidão de feridos. Como é que o médico consegue viver no meio disso? Porque eu imagino que nem consegue dormir, não é? De onde ele também fica doente. Ele vai se somar à legião dos doentes, né? E vai ser um doente especial porque ele pratica a medicina e ele vai ter que atender, né, pessoas idosas, homens, mulheres, e particularmente, né, com um lugar como Gaza, né,
que metade desses 2 milhões são crianças, né? Na última, ou numa das incursões de Israel, em 2014, né, houve mais de 70% dos 3.700 mortos eram crianças com menos de 12 anos de idade. Então, é uma população, né, que é uma população que está nessa faixa etária e os médicos precisam atender no meio disso. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Então, nós estamos hoje diante dessa situação, Chico, que faz com que a Organização Mundial da Saúde, vocês deram essa notícia, né? Isso. A equipe da Unicef, o nível central perdeu contato com a equipe da Unicef nessa região de Gaza, né? E por essa razão, a Organização Mundial da Saúde e outras instituições e movimentos e pessoas estão demandando uma passagem segura para entrega exatamente de suprimentos médicos, de combustíveis em toda a faixa de Gaza, que haja, de uma forma determinada, um cessar-fogo humanitário, né? Eu acho que profissionais da saúde, né, que estão comprometidos com a melhoria da saúde global, que tem o que foi colocado também aí por vocês e bastante salientado, empatia pela vida dos outros, pela vida da humanidade, algo que aqui a gente perdeu nos últimos 6 anos, todo mundo sabe por quê, né? E a gente retoma isso e foi feita, por essa razão, uma carta aberta, uma declaração que é assinada pelo professor Luiz Eugênio de Souza, que é o presidente da Federação Internacional das Associações de Saúde Pública, dirigida às autoridades, e que fala dessas questões que eu tratei aqui. Foi dirigida aos presidentes do Conselho de Segurança da ONU, da Assembleia Geral da ONU, ao secretário-geral da ONU, juntamente com autoridades políticas de saúde de alto escalão de Israel e da Palestina, e também entregue ao Papa Francisco. E aí, eu acho que a gente deve entender que essa insanidade, essa perversidade, esse sadismo que está colocado, só pode ser neutralizado mediante a mobilização das pessoas, né? Aqui no Rio de Janeiro foi formada uma frente que reúne judeus, árabes e pessoas que têm famílias na Palestina, né? No sentido, e devem também se somar pessoas cristãs que são contrários a essa loucura da guerra, né? Então, com essas ações, eu acredito, né, que a gente possa entrar na luz, que a gente possa deter, né, essa marcha que leva a um genocídio, inevitavelmente, caso não seja detida. Olha, doutor Flávio, quero agradecer muito. O Flávio Wittlin é médico, judeu, professor universitário, trabalha em projetos sociais no Rio de Janeiro. Que falas importantíssimas que o senhor fez aqui hoje. Quero agradecer muito e seja sempre muito bem-vindo. Perdeu parentes por arbitrariedades, por abuso do nazismo. Quer dizer, ele sabe do que está falando, tem autoridade para isso. Vocês me dariam 1 minuto ainda? Posso falar mais uma coisa? Sim. Tá. Foi falado aí do John Lennon. Eu vou falar não de Imagine do John Lennon, mas eu li hoje, saiu publicado no Viu Mundo, editado pela colega de vocês, Conceição Lemes, um pequeno texto. A imagem do texto, ele tem um detalhe da pintura de Guernica, de um pássaro, ali naquela imagem do quadro de Picasso, um pássaro explodido. Isso se chama Imagine. Já dura 3/4 de um século. Imagine um passado em que canários voam e cantam na mata. Imagine que um certo dia eles são engaiolados. Imagine que seus caçadores deixam eles sem água e alpiste. Imagine sem assistência veterinária quando adoecem. Imagine que, vez sim e outra também, os canários são alvejados com morteiros por seus donos.
não há milênios, mas há 75 anos. Imagine que várias dessas aves são mortas, outras mais são feridas e todas ficam completamente estressadas. Imagine que muitas ficam traumatizadas e deprimidas, algumas tentam se matar. Imagine que os lançadores de morteiros procuram justificar por que realizam este lançamento. Imagine que eles se dizem contrariados porque alguns canários deram para bicar os seus patrícios, como num filme do Hitchcock. Não há milênios, mas há 75 anos. Pois é, nesse sonho ruim, o mal imaginado só atinge os pássaros, vistos como as vidas indignas de viver da vez. Imagine se atingisse os humanos. Pois é. Muito obrigado, Dr. Flávio Wittlin, médico no Rio de Janeiro, judeu, que traz uma visão humanista para a gente nesse momento. Boa noite. Isso, boa noite. Agora a gente vai conversar com o deputado Lindbergh Farias, que é deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. A gente vai voltar o nosso olhar novamente para o Brasil, porque essa semana a Câmara aprovou o projeto de lei conhecido como o de taxação dos super ricos. Para quem assistiu ICL Notícias primeira edição, já está por dentro, né? Taxa os fundos exclusivos, com poucos cotistas, investimento mínimo de 5 milhões de reais e os investimentos offshore, de fora do país. O PL vai agora para o Senado e o governo defende esse projeto para aumentar a arrecadação. Deputado, dou boa noite para o senhor, muito obrigada por aceitar nosso convite. E já pergunto qual é a sua avaliação sobre a aprovação desse projeto de lei, porque foram feitas muitas críticas, inclusive pelo deputado Glauber Braga, por exemplo, né, dizendo que as fortunas acumuladas até hoje nos fundos que deveriam ser taxadas em 15% no saque vão ter um desconto por parte do governo e vão pagar apenas 8%. Boa noite novamente. Olha, boa noite, prazer, Gabriela, prazer, Chico Pinheiro, Chico Sá, tá falando novamente com vocês. Boa noite. Impressionante, não preciso falar para vocês, a injustiça do sistema tributário brasileiro. Aqui, e a injustiça, viu, Chico Pinheiro, não é com 1% dos mais ricos, não. Na verdade, é com os multimilionários. A justiça se concentra entre os que têm 0,1% e 0,01% da população brasileira, por vários motivos. Primeiro, um professor de uma escola municipal ganha 5 mil reais, 6 mil reais, eles têm que pagar 27,5% de tributação, né? O multimilionário, que é diretor de um banco Itaú, recebe a título de distribuição de lucros e dividendos e paga zero. Ele pode ganhar 3 milhões de reais por mês, mas ele paga zero. Isso é uma jabuticaba. Só existe aqui. No caso dos fundos, veja bem, os offshores, que vale dizer que o Paulo Guedes foi pego com a conta naquele escândalo do Pandora Papers, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto com dinheiro em paraísos fiscais. Eles não pagavam nada, porque a legislação diz que é 15%. Mas eles só pagariam se ele retirasse o dinheiro desses fundos. Geralmente eles nunca tiram o dinheiro dos fundos. É uma coisa que fica para a família. Então eles estão pagando praticamente zero. O que o governo fez? Daqui para frente, você tem que pagar 2 vezes por ano uma cota de 15%. É o Come Cotas. Eu vi hoje o Eduardo Moreira falando e explicando isso muito bem. Então, a partir de agora, quem tem fundos offshore fora do país ou fundos exclusivos aqui, vale dizer que os fundos exclusivos, para abrir, tem que ter mais de 10 milhões de reais. É coisa de multimilionário. São poucos, 2.500 brasileiros. A média, o valor de um fundo exclusivo desse é 340 milhões. Pois bem, quem faz o investimento em fundo aberto pagava 15%. A partir de agora, isso é bom, eles vão ter que pagar todo ano 2 vezes. Só que aí é onde tem um problema, que o Eduardo Moreira, muito bem hoje no ICL, denunciou. É com o passado, com a dívida passada, com o estoque, que é, na verdade, estamos falando aqui em bilhões e bilhões. Então, o texto que saiu do Congresso diz o seguinte: na verdade, a pessoa tem que pagar 8%, quando, na verdade, teria que pagar 15%. Então, isso acaba sendo uma anistia para Faria Lima, para multimilionários que tinham esse dinheiro nas offshores e nos fundos excluídos, muito grande.
É por isso que o projeto foi aprovado sem tanta resistência. Eu entendo que o governo está precisando arrecadar mais. E essa cobrança daqui para frente é importante que aconteça. Porque eles, na verdade, não pagavam. Agora, essa parte de isenção de quase metade dessa dívida que estava inscrita é um escândalo. É o Chico Pinheiro aqui. Boa noite. Uma coisa que não está claro para mim, né? Primeiro, o seguinte, houve uma certa facilidade em aprovar, porque isso interessa aos ricos. Eu me lembro aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, quando tomou posse agora na presidência do Supremo, disse que 6 cidadãos brasileiros, 6, têm a riqueza de 40% da população. 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 têm nas suas mãos uma riqueza igual a 40% dos brasileiros. Esses 6 estão aí no meio dos super ricos. Agora, o que eu entendi que o Eduardo estava dizendo hoje é um pouco diferente. É que essas pessoas, que esses 6 e mais alguns, né, que estão nos fundos exclusivos, eles acumularam ganhos atrás de ganhos durante todo esse tempo, mas eles vão ter que pagar um dia, porque um dia tem que tirar o dinheiro de lá, ou ele, ou o filho dele, ou alguém. No dia que tirar, vai pagar 15% de tudo que foi acumulado. Agora, a pessoa pode continuar pagando 15% ao fim de tudo, ou pode pagar 8%, um desconto de 6%, 8%, não é? A cada 6 meses. A cada 6 meses. Quer dizer, tive um rendimento aqui nesses 6 meses, eu pago 8%. Mais 6 meses, eu pago mais 8%. Quer dizer, no fim da história, essa pessoa terá feito o pagamento sobre tudo que ela faturou, que ela ganhou, de 8%. Ao invés de ter que pagar sobre 15%, pagar 15%. Quer dizer, nós demos, nós que eu falo, o Brasil deu a Caixa Econômica ao Centrão, ao senhor Arthur Lira, a seus comparsas, em troca de quê? Disso? Ah, mas por que deu? Porque o governo precisa fazer caixa para acertar a conta de zerar o déficit no ano que vem. Olha, para zerar o déficit no ano que vem, então a boiada passa. E zerar por quê? Porque foi quase uma imposição da Faria Lima, do esquemão dos bancos, né? E aí veio o arcabouço fiscal. Então vai zerar o déficit, para zerar o déficit eu tenho que receber um dinheiro antes, mas eu dou um desconto de 6%. Ô Chico, deixa eu te contar aqui. Primeiro, em relação ao arcabouço, você lembra que eu fui muito crítico do arcabouço no começo. Desde o começo, desde o início. Porque eu acho que aquela meta de déficit primário zero é uma meta irreal. É o que o mercado quer para apertar o governo. O Lula não pode entrar no próximo ano, Chico Pinheiro, tendo que fazer um contingenciamento de 50 e tantos bilhões. Isso é paralisar o pacto. O Lula, inclusive, hoje deu uma boa declaração sobre isso, que quer mexer na meta do resultado primário, e o mercado ficou todo em polvorosa, né? Porque, na verdade, tem uma turma do mercado que quer que o governo Lula dê errado. Eles querem viabilizar o governo do presidente Lula. A maioria. Agora, claro. A maioria. Em relação aos fundos, deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, não é bem isso. Daqui para frente, no Come Cotas, vai ser 15% ao ano. Né? 15%, daqui para frente. O problema foi o estoque. No estoque é que teve essa isenção que o Eduardo Moreira denunciou hoje, com razão. Nós estamos perdendo bilhões. E estamos fazendo isso porque tem uma meta de déficit primário zero, o governo quer botar dinheiro para dentro de todo jeito. E isso é errado. Né? É errado. Sabe quanto é que os Estados Unidos cobram para os seus cidadãos que têm recurso do paraíso fiscal? 40%. A França, 30%. A Alemanha, 27%. Então, daqui para frente, é preciso que fique claro, vai ser 15%, o que também não é muita coisa, Chico. É nada. Né? Porque o trabalhador paga 27,5% de imposto de renda. É micharia, é troco. Quem ganha R$5.000 no Brasil paga 27,5%. Então, isso é uma coisa escandalosa, né? Então, o objetivo do governo foi, de fato, aumentar a arrecadação. Eu estou lutando muito internamente, já fui crítico ali do arcabouço, vocês lembram na época.
Eu quero que o governo Lula dê certo, Chico Pinheiro. Olha, não tem alguém que torça tanto por esse governo Lula, mas às vezes a gente tem que ter coragem de discordar para que as coisas deem certo. Então, essa coisa de dizer que tem um déficit primário zero para agradar o mercado, isso aí é uma armadilha. É uma armadilha. Deputado, essa turma quer que o governo Lula dê errado, sabe? Mas o próprio Lula disse hoje, né, deputado, que o mercado é muito ganancioso e não fique nesse sonho do déficit zero, porque isso pode ser diferente, né? Eu acho que ele já preveniu ali, porque imagina, fica toda a mídia esperando não ser déficit zero para dizer governo tem uma grande derrota e não conquistar o déficit zero. Então, acho que o Lula já vacinou esse povo hoje ao dizer que não espere esse déficit como eles esperavam. Até porque, Chico, nós temos um adversário, um inimigo, que é esse bolsonarismo de extrema-direita. Essa turma aí é capaz de qualquer coisa. Nós temos que preservar a popularidade do Lula. Para isso, a economia tem que crescer. A gente não pode associar, porque essa política do Roberto Campos Neto, né, de política monetária, está travando a economia. Os números da economia desse terceiro trimestre não são números bons. Eu não sei se vocês viram, mas hoje saiu uma matéria da Carta Capital. Sim, eu inclusive. Ia te perguntar disso agora. Porque, veja bem, a gente já sabia que o Roberto Campos Neto tinha um fundo desse offshore, o que é imoral, ilegal, escandaloso, né? Ele colocou esse fundo offshore para não pagar tributos. Mas aí eu fiz uma pergunta a ele, na última vez que ele foi na Câmara, se ele tinha fundos exclusivos. Esses fundos de milionários. Ele não respondeu. Eu refiz a pergunta, ele não respondeu. Eu entrei com a representação no Conselho de Ética. Eu perguntava o quê? Se ele tinha um fundo desse e se esse fundo era remunerado pela taxa Selic. Porque você imagina uma coisa como essa? Isso é escandaloso. O presidente do Banco Central coloca os juros lá na altura e ele está ganhando dinheiro com isso. Então, veja, a gente fez esse questionamento ao Conselho de Ética. A Carta Capital hoje traz uma matéria revelando que o Roberto Campos Neto, além de ter fundo exclusivo, uma parte grande desses fundos são remunerados pela taxa Selic. Ele está ganhando dinheiro com juros altos. E o Código de Conduta da Alta Administração Federal tem um artigo que proíbe isso. Então eu quero, o Conselho de Ética vai ter que julgar isso, porque isso é caso de afastamento desse Roberto Campos Neto. Claro. Né? Isso, com esse cara a gente não pode passar a mão, viu? Eu estou convencido que esse cara está ali no Banco Central com o intuito de fazer a economia derrubar, porque eles sabem que se a economia desacelera, é difícil a popularidade do Lula estar alta. Não estando alta, com esse centrão, com esse Congresso, a gente sabe que eles formam uma tempestade perfeita, né? É um perigo. Eu falei que são duas bombas de efeito retardado que o Bolsonaro deixou. Uma é o Lira na presidência da Câmara. O outro é o Campos Neto no Banco Central. Eu tenho falado isso aqui repetidamente. São bombas que agora começam a estourar contra qualquer projeto de Brasil que melhore a vida do cidadão comum, principalmente dos mais pobres. Qualquer um. Eu concordo totalmente. E acho que o Lula hoje acertou dizer que vai mexer nessa meta do resultado primário. Você vê o cinismo do mercado. Eu vi um sujeito chamado Felipe Salto. Ele foi presidente do Instituto Fiscal Independente, é um economista. Foi secretário de São Paulo também. E hoje ele está na frente de uma corretora, um banco. Eu vi uma entrevista na Globo News e perguntaram para ele: quanto é que você acha que vai ser o resultado primário no próximo ano? Eu acho que vai ter um déficit de menos 0,9. A pessoa perguntou para ele: então o governo tem que mexer no déficit primário zero? Ele disse: não, eu acho que o governo vai ter que manter para mostrar o seu compromisso com as contas públicas. E aí o que acontece? Não, aí o governo faz um contingenciamento de 53 bi. Olha, para um banqueiro, olha a cabeça dele. Agora vai contar isso para o Lula, para a gente, que quer melhorar a vida do povo, que tem um PAC para tocar. Então chega, a gente não pode ficar refém da Faria Lima, não pode ficar refém do mercado. A gente tem que impor a nossa pauta.
e a nossa pauta é crescimento, distribuição de renda, e a gente tem que ter coragem, viu, para mexer nesses pontos. Porque a gente sabe que se a economia não der certo, as coisas ficam difíceis para o governo. Contextualizar essa história que a gente está falando do presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, ele está sendo investigado pela Comissão de Ética da Presidência da República por suspeita de ter lucrado com decisões do Banco Central. Essa informação que é da revista Carta Capital. E aí, segundo a reportagem, o Campos Neto declarou em 2019, quando ele foi nomeado por Bolsonaro para o Banco Central, ser dono de 4 offshores, né? Nas Bahamas e nas Ilhas Virgens também. E aí, detalhe, né? Pelo menos uma delas, que é a Core Asset, aberta com aporte de $1 milhão, tá? De dólares, não de reais, teria funcionado até agosto de 2020, ou seja, quando Campos Neto já era presidente do Banco Central e, portanto, determinava, né, as políticas que poderiam lhe favorecer. Então, me parece ali, né, um conflito de interesses. Dois que faziam uma dobradinha, né? Uma dobradinha infernal, né? Paulo Guedes e ele, os dois com dinheiro lá fora. Total. E dizendo que cuidam do Brasil. E é o tipo da informação que saiu na capa da Carta Capital, você não vai ver uma linha, você não vai ver meio segundo de comentário em nenhuma TV a cabo, em Globo News, em CNN, em lugar nenhum, em nenhum canal, no UOL, em lugar nenhum, Estadão, ninguém vai repercutir um segundo. Ou a gente fala, ou não sai em lugar nenhum. Então, é verdade, leiam a Carta Capital e assistam o ICL, principalmente a edição de hoje de manhã, onde Eduardo Moreira explicou muito dessas safadezas. Estourou o nosso tempo, deputado Lindbergh. Tá bom, Obrigada, deputado. Eu quero agradecer e dizer que o Campos Neto entrou na justiça para impedir a apuração do Conselho de Ética, viu? No caso do offshore. E eu entrei no outro dia com a dos fundos exclusivos, porque essa você atrela diretamente a Selic. É a comprovação que ele não pode estar na presidência do Banco Central. Um beijo, muito obrigado. Ou não, né? Não respondeu. Não, respondeu até Obrigada, agora. A sua deputado. pergunta não foi respondida. É isso. Boa noite, deputado. Vamos embora, Fechamos, então. vamos embora. Sextou, gente. Agora sim, sextou. A gente vai ter agora o Sinapse CL. Você acompanha a partir de agora com Roberta Garcia, César Calejão e Vera Iaconelli, gente, psicanalista maravilhosa. Olha aqui. Maravilhosa. E segunda, terça-feira, Elô Vilela aqui. Não, no estúdio. E calma lá. Amanhã tem live com Elô Vilela, 9 horas da manhã. E domingo também. E Leandro Demore. Fecha a ciranda, que Ciranda segunda a Elô vai fazer a ciranda com a gente. Bom, Tchau, pois gente. Chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme de Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.